isso aí, hoje aqui no interior de São Paulo, mais precisamente de Campinas, nós viemos acompanhar a chegada da Leapmotor no Brasil. Nós viemos conhecer o C10 e o B10, mas hoje especificamente eu vou mostrar para vocês aqui o C10 híbrido. Vem comigo! E sim, aqui ao meu lado então um pouco mais do futuro, na minha opinião, melhor dos dois mundos, porque aqui a gente tem uma parte elétrica e uma parte a combustão. Para mim o híbrido ainda é o melhor dos dois mundos aqui no nosso Brasil. E a Leapmotor veio aí para integrar ao grupo Stellantis, junto com Fiat, Jeep, Citroën, enfim, né? Viemos aí com essa nova parceria e é um belíssimo carro. Bom, e a gente olhando aqui pela frente, vamos começar aqui falando de design então, design minimalista, olhando aqui no capô do carro, a gente vê que ficou só o logo aqui da Leapmotor, né? A gente não tem nenhuma escrita. O farol, ele tem um detalhe, ele tá um pouco abaixo aqui da linha, da altura do capô, justamente para quê? Para manter essa parte mais limpa que eu comentei e seguindo a tendência aí aqui com um friso em LED aceso, né? Ele fica luminoso durante o dia. E a gente vê também que a entrada de ar também, seguindo um pouco desse design, ela vai mais para baixo, a gente não vê, ela não começa aqui em cima, justamente porque não depende tanto desse resfriamento o tempo inteiro. E a gente vê que também tem um pouquinho aqui na lateral, mas por conta de aerodinâmica. Na lateral, a gente vê aqui as rodas aro 20 em grafite, mas a gente vê também que segue a mesma tendência minimalista, justamente porque as maçanetas estão escondidas para ajudar aqui na aerodinâmica. Tá vendo? Ó? Então a gente puxa aqui, abre, fecha, então isso tudo ajuda na aerodinâmica, ajuda com o vento do carro. A gente tem um carro que mede 4,73 com 2,82 de entre-eixos. A gente tem aqui ainda, na parte da lateral, as entradas de AC e DC, e olha que aqui o carro é híbrido. Normalmente, vou te dizer uma coisa, não são todos os carros híbridos que têm DC, normalmente são AC, mas aqui como a bateria é um pouquinho mais robusta, a gente tem um carregamento rápido, e isso é um ponto super positivo aqui no C10 híbrido. E vindo aqui na traseira, mas não menos importante, óbvio, a gente tem também a lanterna, seguindo a mesma tendência, friso de ponta a ponta, e a gente consegue ver que ele é total transparente, é que agora ele está aceso, então ele está no tom luminoso de lanterna, né? Mas a gente vê que ele segue esse detalhe realmente de design mais robusto, mais futurista, mais atual, né, da atualidade. A gente vê que a traseira segue essa tendência de clean, porém aqui não tem o logo e sim tem a escrita Leapmotor, para ficar bem claro, né, que a gente tem aqui Leapmotor e C10. E eu vou mostrar agora para vocês aqui, o porta-malas tem um bom espaço interno, a gente tem aí uma capacidade do porta-malas de 435 litros, no elétrico a gente acaba tendo um pouquinho mais, não chega nos 500, mas a gente acaba tendo um pouquinho mais justamente porque nos carros elétricos a gente acaba tendo aqui a parte de baixo com um pouquinho mais, digamos, da tampa mais profunda. Mas agora eu quero mostrar um pouquinho para vocês do design lá de dentro do carro. Então vamos comigo lá para dentro que eu vou mostrar o quanto minimalista tá na parte interna. Aqui na parte interna do Leapmotor C10, então, a gente sabe que o que sempre chama atenção pra gente desses carros mais futuristas, mais modernos, são as telas, né? Então o cluster e a multimídia. O cluster, assim, a multimídia já tem uma tela grande, né? Só que o cluster também não é pequeno. Normalmente quando a multimídia se sobressai muito, o cluster fica menor. Mas aqui a gente tem até que uma tela boa, com informações até mais do que o necessário aqui, não só do câmbio, como velocidade, bateria, combustível, mas sim algumas outras informações de conforto, da temperatura externa, até o horário. Normalmente os carros ficam bem minimalistas aqui e se sobressaem na tela. E sim, como vocês podem ver, não temos tantos botões aqui, só temos os botões aqui do vidro, né, do ajuste aqui dos 4 vidros. No console, o carregamento de indução, o que também a chave do carro é um cartão, também pode ser acionado pelo celular, mas é um cartão, então para dar partida tem que ficar aqui no lugar de carregar o celular. Depois que a gente deu partida, a gente pode tirar, deixa de lado, põe no bolso e a gente carrega o celular aqui. A gente tem aqui também o porta-trecos e, além desses 2 porta-copos aqui, mais 2 aqui, ponto final. É isso que a gente tem aqui. E o botão da cortina e também do pisca-alerta é aqui em cima. Ponto. O resto é tudo concentrado exatamente aqui na tela. Então, configuração dos retrovisores, a gente vê nossa autonomia, condução, que nós temos 4 modos de condução. Então, se a gente vier aqui em condução, a gente tem o modo full elétrico, a gente tem um outro elétrico que, dependendo de como a gente der pé, ele vai
acionar o motor a combustão. A gente tem o próprio motor, a própria opção aqui de combustível, que é o motor a combustão mais voltado para a estrada, então aí ele vai priorizar realmente a combustão. E o Power aqui, que é a potência total, então aí ele prioriza tudo e entrega a potência total do carro o tempo inteiro. A gente tem aqui um outro modo também aqui de condução, que é o conforto esportivo e um personalizado. Então isso vai variar muito do dia a dia pra gente. A gente tem o ADAS, obviamente, o pacote ADAS completo, então frenagem autônoma, alerta de ponto cego, tráfego cruzado, permanência em faixa. Nós temos eu testei agora também um pouquinho, e a gente tem o semi-autônomo, então o volante fica num semi-autônomo, você só apoiando aqui, né, devagar, então ele acaba aqui conduzindo o carro sozinho nas curvas, pedindo sempre para você apoiar aqui a mão quando ele, né, pede aqui de tempos em tempos, não pode ficar muito tempo deixando ele sozinho, porém ele anda muito tranquilo no ACC com stop and go, então vai e para, super confortável. O carro é bem completo, bem dinâmico e assim, a gente tem também um super acabamento, a gente não pode esquecer desse detalhe. E aí assim, por que eu digo um super acabamento? Porque na porta, em todos os lugares, a gente só tem plástico aqui, mas na parte de baixo, mas é um plástico também rígido e com uma qualidade muito boa. Só que aqui em cima é sensível ao toque, o teto é sensível ao toque, o painel é todo sensível ao toque, os bancos são em couro, mas ele é um couro que na lateral é um couro robusto e no meio é um couro mais sensível, mais maleável, que acaba tornando a viagem muito boa. Eu sentei um pouco também no banco de trás, e o que esse banco de trás é confortável é assim, surreal. Então, é um carro que te entrega muita segurança, muito conforto, entrega uma potência legal, porque como ele tem um motor elétrico, é onde ajuda na saída do carro. E assim, mais do que tudo, e que a gente vai ver agora no test drive, é a autonomia. A autonomia desse carro, ela é incrível, e realmente é um carro que consome muito pouco combustível, mesmo quando a gente bota aqui no modo de estrada para usar mais o motor a combustão, ele acaba que usando o modo elétrico, te dando a potência total, né, praticamente dos 215 cavalos, e mesmo assim a gente quase não usa a gasolina. É um carro que vai ter uma briga muito boa aí, viu, para os concorrentes. Mas, bom, eu já mostrei um pouquinho para vocês lá do lado de fora, mostrei um pouquinho aqui lá de dentro. Um detalhe, esse teto panorâmico que alcança até o limite da cabeça de quem vai atrás lá no passageiro. Então, a gente realmente aqui tem uma vista super clean e para ver um céu super bonito aí durante as viagens. Mas é isso, a gente viu um pouquinho do lado de fora, vimos um pouquinho aqui do lado de dentro. Eu quero mostrar agora para vocês como ele se comporta na estrada e como é que é essa autonomia e essa potência do Leapmotor C10. Bora lá! Aqui na motorização então do C10 híbrido, a gente tem o motor 1.5, ele tem 215 cavalos com 32 kg de torque, faz um 0 a 100 aí em 8.2 segundos, o carro pesa quase 2 toneladas e ele ele chega a fazer uma autonomia de até 950 km. Isso sim vai depender do nosso pé, vai depender também de como a gente vai fazer a regeneração da parte elétrica, né, aqui do motor elétrico no caso. Então isso tudo depende do conjunto, como é que a gente trabalha essa questão aí durante a estrada, durante uma viagem na rodovia. Em comparação com a versão elétrica do C10, a gente tem aqui um pouquinho mais de peso e um pouquinho mais de potência também. A gente tem 218 cavalos, porém a gente tem a mesma quantidade de torque, então a gente também tem 32 kg de torque, só que o carro aqui, ele faz imperceptíveis 0 a 100 mais lento. Então a versão elétrica faz 8.3, né, enquanto eu falei que esse daqui faz 8.2. E o C10 elétrico também, ele pesa 31 kg a mais que na versão híbrida. É pouca coisa, é pouca diferença. Então eles são praticamente aí no mesmo número em peso, em 0 a 100 e em potência também, né? O que muda muito mesmo aí é realmente que um tem um combustão para ajudar e o outro é totalmente elétrico. E no caso do elétrico, a autonomia é de 338 km, com uma carga, né, completa de bateria. E assim, falando do isolamento acústico, nós pegamos agora esse trechinho de estrada, tem um ótimo isolamento, é muito bom,
Óbvio, dependendo da velocidade em que a gente alcança ali, a gente começa a escutar um pouco da batida do vento, mas realmente hoje também tá um tempo um pouquinho diferente do normal, tá ventando bastante, o tempo tá fechado, então a gente acabou que avaliando que sim, o isolamento é muito bom, porque esse detalhe que a gente escutou, ele é mínimo e justamente também porque tá muita ventania lá fora e não só por conta da velocidade em que a gente estava, né, na rodovia. Então é um carro bem confortável, na estrada ele foi super bem e também a suspensão atende muito bem no asfalto, você quase não sente deformidades, tanto aqui no paralelepípedo que a gente pegou agora há pouco, quanto nas curvas da estrada. É um carro que para fazer uma viagem é muito gostoso, principalmente para quem vai ali atrás, porque o espaço ali eu acho que é um grau um pouquinho acima ainda do que o nosso aqui na frente, até porque lá o assoalho é todo plano, então a gente tem todo o espaço ali justamente também para as pernas. Eis o C10 aqui então que chega ao Brasil para abrir ainda mais esse leque, tanto dos elétricos quanto dos híbridos, com uma faixa de preço para a concorrência ficar de olho, viu? A gente ainda não tem o valor exato dele, mas o C10 fica aí entre 190 e 220 mil, com a versão híbrida sendo a versão mais cara. Então podemos se chutar aí em torno dos 210, 215 mil reais e a elétrica provavelmente 199 e seus 990 mil. Vocês gostaram? Eu vou ficando por aqui e até uma próxima. Tchau, tchau!